Olá pessoal, meu nome é André Moreira da Atmosfera 4x4 e hoje vamos falar sobre o funcionamento do sistema de arrefecimento do veículo. Esse foi um item que deu bastante trabalho na construção da minha Bandeirantes, pois foi um tira e coloca de motor sem fim até que conseguíssemos ajustar todos os periféricos que compõem o sistema de arrefecimento e colocar o radiador no seu devido lugar. Tudo começou numa manhã de segunda-feira, dentre todas aquelas que eu tive durante 1 ano e 6 meses indo até a oficina para trabalhar no carro. Cheguei na oficina, como era de costume, começamos a trabalhar no carro. Era a terceira vez que a gente colocava o motor para dentro do cofre do carro. Deu muito problema com suporte, com coisinhas que a gente foi ajustando e tal. Depois o motor foi para lá em definitivo. Com o motor no lugar, eu fiz um contato com o cara lá que mexe com o radiador. Esse cara veio, tirou as medidas. A gente fez exatamente aonde ele ia ser fixo na base do chassi, na longarina transversal na frente. E antes dele ir embora lá para fazer a confecção do radiador, eu fiz uma pergunta para ele. Perguntei em relação ao defletor. E ele me disse que somente depois que a gente colocasse o radiador no lugar, era que o defletor seria confeccionado. Falei, pô, por que depois, né? Por que não faz tudo de uma vez? Por que a gente já não antecipa esse processo aí? É uma coisa a menos para eu me preocupar. E, fiquei com aquilo na cabeça. Aí, depois que eu perguntei para ele, ele respondeu. Se fizermos tudo sem o radiador estar posicionado, é 99% de chance da hélice do motor ficar fora de posição quando a gente for montar o sistema como um todo. E assim teremos um grande retrabalho e você vai perder um defletor de alumínio. Se você quiser, eu faço, ele falou para mim. Mas é por sua conta. É por seu risco. Pois o correto é fazer o defletor com o radiador já posicionado em relação ao motor. Ou seja, eu teria que, depois de montar tudo, eu teria que levar o carro lá para ele fazer o defletor lá na empresa dele. Ele tinha mais de 20 anos de experiência nisso. Não tinha como eu contra-argumentar. Ele estava me dizendo certo. Eu tinha que tomar a decisão. A minha vontade era tanta de querer terminar esse projeto que eu estava começando a pular pontos importantes de toda essa fase de construção. Ou seja, eu ia jogar mais dinheiro fora. Por que eu estou comentando essa passagem com vocês, meus amigos? Só para frisar, faz o serviço com quem conhece do assunto. Pesquisa. Vai atrás de informação. Essa é a melhor forma de evitar desperdício do dinheiro durante a execução do seu projeto. Mas vamos lá. Qual a finalidade do sistema de arrefecimento? Ele é responsável por manter o motor a uma temperatura ideal de funcionamento. O motor esquenta muito com todas as explosões da queima de combustível. Pistão, anel, biela, bronzina, virabrequim, tudo rodando, trabalhando lá dentro. O sistema deve manter o motor frio o suficiente para que as peças não derretam, mas não frio demais a ponto que o carro não funcione direito por falta de calor. Existe uma temperatura de trabalho ideal e ela é particular de cada modelo de motor. Manter o motor na temperatura ideal de funcionamento é muito importante para que se evitem danos irreversíveis. Por isso é essencial realizar manutenções preventivas no sistema de arrefecimento. Mas tem muita gente que não faz. E aí, o que acontece? Aí você começa a entrar naquele terreno nebuloso. As pessoas só lembram disso quando elas começam a ficar na mão na rua. O carro. Você vai subir uma serra, o carro ferve. Para no congestionamento, o carro ferve. Quando queima uma junta de cabeçote, o carro vai para o mecânico. Quando você tem que trocar o motor porque ele fundiu. Aí, as pessoas falam assim, esse carro é uma porcaria, esse carro não presta, por que eu comprei dessa marca? Mas elas se esquecem que não realizaram a manutenção preventiva, que é a alma do negócio para esse tipo de sistema, para você ter uma saúde completa no motor do carro. Além de dissipar o calor, o sistema de arrefecimento mantido em bom estado de funcionamento, ele auxilia na redução do consumo de combustível e nas emissões daquela fumaça preta, que é comumente emitida pelos motores a diesel. Os componentes que fazem parte do sistema de arrefecimento. Olha lá, radiador, ventilador ou hélice em outros carros, bomba centrífuga, válvula termostática, defletor de ar, mangueiras, sensor de temperatura, líquido de arrefecimento e o reservatório de expansão. Nos motores MWM, que eu tenho comentado bastante nas minhas postagens, e nos motores de alguns caminhões, é utilizada uma embreagem viscosa conectada à hélice.
A polia viscosa, também chamada de acoplamento viscoso, ou ainda de embreagem viscosa, como eu comentei, tem a função de ajudar o sistema do veículo a manter-se na temperatura ideal. Existe na polia uma mola bimetálica. Ela tem o formato espiral, que reage com as mudanças de temperatura. Quando a temperatura do ar que está entrando ali no sistema, ela está muito alta, a mola se expande. Ela se expandindo, o que acontece? Ela abre a válvula que libera o fluido viscoso que tem dentro dessa polia. Desse modo, essa polia, o que ela faz? Ela se acopla à hélice que está girando, ajudando o sistema a resfriar, porque ela tem mais resistência, ela vai girar cada vez mais rápido. Caso o ar esteja frio, a mola se contrai. Se contraindo, a hélice se desacopla do sistema. E aí a velocidade da hélice que está aqui na frente diminui. A tampa do radiador também é muito importante, pois possui válvulas para controle da pressão do sistema de arrefecimento como um todo. O funcionamento desse sistema ainda depende de uma bomba d'água centrífuga, que força a circulação do líquido de arrefecimento pelas galerias de água do motor. Antes de atingir a temperatura normal de funcionamento, a válvula termostática impede a passagem do líquido para o radiador. À medida que a temperatura se eleva, a válvula se abre e permite a passagem do líquido. A temperatura da água para o motor MWM 6 cilindros, que é esse que eu venho comentando, ela trabalha na seguinte faixa: nominal de 80 a 87 graus Celsius e máxima de 110 graus Celsius. Quando a temperatura chega no valor ideal de trabalho no motor, a válvula é aberta totalmente e permanece nessa posição o tempo que o motor estiver na sua temperatura ótima de trabalho. A abertura das válvulas, tá? Para vocês terem conhecimento como é que funciona nesse motor aí. O início de abertura delas é 79 mais ou menos 2 graus Celsius. O fim de abertura dela está na casa ali de 94 mais ou menos 2 graus Celsius. O curso máximo de abertura dessa válvula é na casa de 8 milímetros. A pressão e o volume do sistema sobem sempre que a temperatura do líquido é elevada. Essa pressão é controlada pelas válvulas da tampa do reservatório de expansão, enquanto que o controle da temperatura do líquido de arrefecimento é feito pela válvula termostática, que também controla o fluxo do líquido para o radiador. Em relação à manutenção, um dos pontos mais importantes da manutenção do sistema é manter o líquido devidamente aditivado com as proporções corretas e sempre no nível adequado para que se evite a corrosão das peças internas. O recomendado é que o sistema seja verificado de acordo com as instruções do fabricante do motor. O líquido é importante, mas existem outros componentes de igual importância que precisam ser verificados. Devem ser avaliados se existem ressecamentos, cortes ou deformações nas mangueiras. Muito importante, às vezes o pessoal deixa passar batido. É importante também testar o sistema de arrefecimento com bomba manual, para saber se a pressão de trabalho está correta. Esta ação pode identificar o quê? Se existem possíveis vazamentos em todo o sistema de arrefecimento. Conferir as condições da tampa do reservatório é muito importante, porque a tampa ela vai perdendo a vida útil ao longo do passar do tempo. Beleza? Para substituir o líquido de arrefecimento, muita atenção nesse ponto, pessoal. Deve ser feito por um profissional qualificado. Eu vou passar aqui mais ou menos a linha do que deve ser feito. Em primeiro lugar, o sistema deve ser escoado por completo. Remova a tampa do bocal de abastecimento do reservatório. Se existir tampa do radiador, remova a tampa do radiador. O meu, por exemplo, não tem tampa, então eu só desconecto as mangueiras. Solta a mangueira da parte inferior do radiador. Abra também o bujão de escoamento do bloco do motor. Uns estão ali no sensor, outros têm um bujão específico para você tirar. Aí você tem que olhar o tipo do teu motor. Deixe que todo o líquido saia, ou seja, que ele vaze por completo, até não sobrar mais nada. Para abastecer o sistema, reinstale novamente todos os pontos abertos anteriormente. Prenda novamente a mangueira no radiador. Prenda o líquido de arrefecimento em um recipiente à parte. Prepare ele num recipiente à parte. A mistura deve seguir a orientação do fabricante do motor ou do líquido de arrefecimento que você está colocando.
O líquido de arrefecimento deve ser abastecido no reservatório até que ele comece a sair pelo último ponto que precisa ser fechado no sistema. No meu caso, eu sempre desconecto onde tem o sensor de temperatura. Por quê? Porque assim todo o ar que estava lá dentro com o esvaziamento, ele é expulso e todo o sistema fica completo só com o líquido. Para finalizar, encaixe a tampa do bocal de abastecimento do radiador ou feche o bujão do motor, como é o meu caso. Reabasteça o sistema até o nível máximo do reservatório de compensação. Está pronto. Está trocada a água do sistema. Quais os problemas mais frequentes? Bomba d'água que vaza, mangueira que não suporta a pressão do dia a dia e acaba rompendo, radiador que quebra quando há alguma colisão frontal ou lateral que chega até a área do radiador, reservatório de expansão de plástico que rasga, ou seja, ou racha, certo? Geralmente isso acontece devido à vida útil do material que vai indo embora. Desses mencionados anteriormente, apenas o radiador pode ser reparado, as demais peças precisam ser substituídas. Quais cuidados é preciso ter para que esse sistema funcione e não te dê problema? Abasteça o sistema sempre com líquido de arrefecimento recomendado pelo fabricante, aditivo mais água desmineralizada. É importante lembrar que colocar apenas água de torneira ao invés da mistura água desmineralizada mais fluidos específicos pode danificar o veículo com o passar do tempo, pois acelera o processo de oxidação das peças internas. O líquido correto altera o ponto de ebulição e de congelamento da água, o que evita que ela ferva ou congele. A composição do líquido também é muito importante e evita a oxidação das peças. Só use água comum se for uma emergência. Caso contrário, só água desmineralizada mais o fluido recomendado pelo fabricante. Verifique o nível do líquido de arrefecimento periodicamente, uma vez por semana pelo menos. Isso vai garantir que você está controlando o que está acontecendo com o teu sistema. Nunca abra o reservatório de expansão com o carro ligado ou logo depois que o motor parou de funcionar, pois a pressão é elevada e pode ocorrer graves acidentes, como queimaduras. Evite abrir. É por isso que ele é transparente, justamente para facilitar a checagem do nível. Ele tem as marcas de nível ali, você tem que olhar por fora. Você só vai abrir se realmente precisar completar alguma coisa. Se a água estiver baixa, não estiver no nível máximo, como um motor frio, o que fica indicado com a marcação que tem na própria peça do reservatório, abra o reservatório com o carro frio e complete até o nível máximo. Rode normalmente durante aquele dia. No dia seguinte, se a água estiver baixa, novamente. Aí sim, você tem que levar o veículo numa oficina e verifique o que possa estar acontecendo, junto com o seu mecânico de confiança. Como saber se você tem ou não problema no sistema de arrefecimento do teu carro? Ou da sua Bandeirantes, né? Porque a gente está falando muito das bandes aqui, então é importante frisar nas Bandeirantes. O marcador de temperatura, não sei como é o que tem na tua, ou ele acende ou ele fica fora do nível da faixa de trabalho normal, que é recomendada para aquele motor, para o tipo de motor que tem o seu carro. Vazamento do líquido de arrefecimento, que pode ser facilmente identificado no piso da sua garagem, ou aonde o teu carro fica estacionado, porque como o líquido é colorido, às vezes ele é meio verde, às vezes ele é amarelo, às vezes ele é rosa, então você consegue ver esse líquido no chão da tua garagem. Quais são os riscos de utilizar a Bandeirante com sistema de arrefecimento danificado? A primeira peça que geralmente tem problemas e derrete é a junta do cabeçote. O cabeçote é a parte superior do motor, que fecha os cilindros e forma a parte da câmara de combustão. Por lá são feitos os processos de admissão e escape de gases e a queima de combustível propriamente dita. Enfim, meus amigos, o problema principal é ter o motor fundido, ou seja, as peças derreterem. Não insista em andar com o carro superaquecido. Nessas condições, os danos só pioram. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal e deixe seus comentários, que é muito importante para a gente saber se está seguindo no caminho correto. Ativa o sininho para receber novas notificações. Curta a nossa página Atmosfera 4x4 no Instagram e no Facebook. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.